Oi, tudo bem com você? Meu nome é Maru, de Maru Vivendo no Mundo. Meu nome é Maru, de Maru Bebidas Brasil. Mas esse canal que você está vendo aí é Arquivo RT Maru X. Esse arquivo RT Maru X, a gente fala sobre ufologia, fala sobre saúde, fala sobre economia, fala sobre vários fatores, tá certo? Participe do canal, se inscreva no canal Arquivo RT Maru X. Hoje falaremos sobre 8 doenças que faz com que encurte seu pênis. 8 doenças que faz com que você encurte seu pênis, né? Faz parte da ciência, faz parte do ser humano, faz parte do homem. Até da mulher também hoje em dia, porque, né? Com a liberdade e até certo ponto sexual, não é assim? Participe do canal, se inscreva no canal, veja o vídeo aí, tá certo? 8 doenças que faz com que encurte seu pênis, ok? Meu nome é Maru, de Maru, Vivendo no Mundo. Meu nome é Maru, de Maru, Bebidas Brasil. E meu nome é Maru, de Arquivo RT Maru X. Assista o vídeo. Vamos comentar sobre 8 doenças que podem fazer com que o seu pênis diminua de tamanho. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre 8 doenças que podem fazer com que o seu pênis encurte. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma queixa bastante comum que nós temos aqui na nossa prática clínica é os pacientes que dizem que o seu pênis está diminuindo de tamanho. Eles referem que o pênis tinha um tamanho apropriado algum tempo atrás e depois de um determinado período ele percebe que o tamanho do pênis não é mais como ele tinha antes. E infelizmente existem algumas associações e algumas doenças que podem realmente causar esse problema ou dar a impressão de que o pênis tenha diminuído de tamanho. E algumas dessas doenças nós vamos falar aqui para você entender melhor esse problema. A primeira doença, ou o primeiro acontecimento, que a gente nem pode chamar de doença, é a idade do paciente. Logo, quanto mais velho o paciente fica, maior é a percepção que o tamanho do pênis acabe diminuindo. Por que que acontece isso? Uma das coisas que acontecem com avançada idade é que nós vamos tendo uma diminuição progressiva da secreção de testosterona e isso vai acontecendo a partir dos 40 anos de idade. Estima-se que essa diminuição da testosterona aconteça até 1% ao ano a partir dessa idade, associada a problemas crônicos de saúde, tais como colesterol, diabetes e hipertensão. E todos esses problemas diminuem a irrigação do pênis e fazem com que as ereções fiquem menos frequentes. E por conta desse problema, por causa dessas diminuições das ereções e por causa do menor estímulo da testosterona no tecido peniano, pode existir sim uma diminuição na percepção que o tamanho do pênis fique menor, principalmente quando ele fica ereto. Só que quando você realmente mede o tamanho do pênis, você observa que não aconteceu, na verdade, uma diminuição. Mas o homem, ele percebe que quando esse pênis fica em estado rígido, ele não atinge mais o tamanho que ele tinha antes. O segundo problema que a gente vai falar é o ganho de peso, tá? Então, a questão do ganho de peso, ela envolve outros problemas de saúde associados. O paciente tem um risco maior de desenvolver pressão alta, de desenvolver dislipidemias, de desenvolver até mesmo diabetes. E a gente sabe que o ganho de peso, ele diminui consideravelmente os níveis de testosterona. E como a gente falou antes, todos esses fatores podem diminuir a força das ereções, fazendo com que o pênis fique com aquela percepção de estar diminuindo quando ele fica ereto. Mas não é só isso, o ganho de peso também vai promover o quê? Esse acúmulo de gordura na parte de baixo da barriga pode fazer com que o pênis fique embutido
e o paciente tenha a percepção que o tamanho do pênis realmente tenha ficado menor. E isso é uma coisa que a gente às vezes tenta esclarecer e o paciente tem que entender todo esse problema e avaliar corretamente se o tamanho do pênis realmente está ou não diminuído nessa hora. Qual que é a terceira coisa que pode fazer com que o pênis diminua de tamanho? É a cirurgia da próstata, aquela cirurgia chamada de prostatectomia radical. Por que que essa prostatectomia radical ela causa uma diminuição do tamanho do pênis? Porque quando você retira a próstata, fica um hiato, fica um espaço que precisa ser emendado novamente. Um segmento da uretra foi retirado, que é aquele segmento de uretra que passa por dentro da próstata. Então, quando você retira essa próstata, falta um tamanho de uretra. E para nós reconstruirmos o trânsito da urina, nós precisamos emendar a bexiga naquele resto de uretra que ficou. E quando a gente faz essa emenda, pode acontecer uma retração de até 2 a 3 centímetros na extensão dessa uretra, e como que a uretra faz parte da extensão peniana, o pênis pode sim diminuir de tamanho. Então, quanto maior a próstata que o paciente tiver no momento dessa cirurgia, maior provavelmente será a perda da extensão peniana. Qual que é a quarta causa que faz com que os pacientes tenham uma diminuição do tamanho do pênis? É a doença de Peyronie. O que é a doença de Peyronie? Doença de Peyronie é aquela doença que causa o encurvamento do pênis associada às vezes a uma curvatura aonde essa placa estiver localizada. E muitas vezes isso é causado por microtraumatismos ocorridos no momento da relação sexual. E essa doença de Peyronie, infelizmente, depois de estabelecida, é uma doença sem volta. Depois que essa placa estiver consolidada, a gente não consegue mais fazer com que o pênis volte ao normal. E muitas vezes, para melhorar a extensão do pênis, para corrigir essa curvatura, somente com uma cirurgia para corrigir esse problema. A quinta causa de outro problema que faz com que os pacientes diminuam a extensão do pênis é o uso de determinados medicamentos, tais como certas anfetaminas. Nós podemos citar o Adderall, que é muito vendido nos Estados Unidos, que ele é um composto de diversas anfetaminas que é oferecido para pacientes que sofrem do transtorno do déficit de atenção. E antipsicóticos também, que são utilizados para problemas de distúrbios psiquiátricos, tais como a esquizofrenia. Nós podemos citar a olanzapina, a quetiapina, também podem fazer com que a extensão do pênis diminua. E tem um medicamento utilizado para diminuir, para encolher o tamanho da próstata, que é chamado de dutasterida ou até mesmo a finasterida, que alguns homens relatam que acontece uma diminuição do tamanho do pênis depois que começam a utilizar esse tipo de medicamento. A sexta causa de diminuição do tamanho peniano é o que nós chamamos de o micropênis. O que é o micropênis? Micropênis, por definição, é aquele tamanho de pênis que é menor do que 7 centímetros quando ereto. E isso acontece geralmente por causas que acontecem no útero da nossa mãe, seja por uma exposição insuficiente de testosterona, seja por algum medicamento ou alguma coisa que a nossa mãe tenha feito. O fato é que o pênis não se desenvolve muito bem e isso pode acabar acarretando esse micropênis. E esse sim é uma causa visível e que deve ser no caso, às vezes pode se oferecer uma cirurgia para a correção dessa causa desse micropênis. Qual que é a sétima causa que nós vamos comentar aqui? É a parte do desuso, tá? Então, aqueles homens que eventualmente, por algum motivo de saúde, eles acabam não utilizando mais o pênis, ou por doenças das suas parceiras ou algum problema às vezes de ordem emocional, eles ficam um tempo sem usar o pênis, isso pode atrofiar de maneira reversível a tecido peniano e fazer com que esses homens observem uma diminuição do tamanho do pênis. A boa notícia é que com a estimulação apropriada do órgão genital é possível sim reverter o tamanho
desse pênis e ele, com o fluxo de sangue apropriado, pode acabar fazendo com que essas ereções acabem voltando ao normal e o tamanho do pênis adquira o tamanho que ele tinha antes. E a oitava causa que a gente pode comentar de alguma doença que faz com que o tamanho do pênis diminua é aquela doença, uma doença de pele, que às vezes a gente chama como fimose. Então, quando essa fimose é uma fimose muito pronunciada e fecha completamente a pele do pênis, é possível sim que o homem, por essa pele não ser elástica, quando ele for ter uma ereção, o pênis não consiga sair completamente e ele observar sim uma diminuição do tamanho peniano. E além de outras causas que a gente acaba falando como, a gente não propriamente ditas como uma causa de diminuição do tamanho do pênis, nós podemos ainda citar o tabagismo. Então, por que o tabagismo? Porque ele diminui a circulação do pênis, porque ele causa uma vasoconstrição daquelas artérias que levam sangue para o pênis, e pacientes que fumam por muito tempo têm dificuldades na chegada de sangue do pênis, e isso pode agravar esse problema do sangue chegar até ali e ao longo do tempo fazer uma atrofia desse tecido peniano e esses homens observarem uma diminuição do tamanho do seu pênis. Então, como você viu, são diversas doenças que podem dar esse tipo de encurtamento peniano, então isso não é mito, é uma coisa que pode acontecer com alguns homens e esse esclarecimento é muito importante e nós entendemos todos esses problemas, é fundamental para oferecermos a ajuda que o paciente precisa. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.